paz de Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos falar sobre dois milagres eucarísticos. A Eucaristia, que é o ponto alto da nossa fé católica. A Eucaristia, que é a presença real do Cristo. É a transubstanciação do pão em corpo e do vinho em sangue. Paulo VI dizia que essa presença é real, por excelência substancial. Que Jesus está presente na Eucaristia assim como ele está presente no céu, enquanto homem glorificado. Então a diferença de nós católicos é que nós não só acreditamos na presença do Cristo, mas também acreditamos na ausência do pão. Acreditamos que essa presença ela é real, ela é física e não só espiritual. Nós vamos começar falando sobre um milagre que aconteceu em Buenos Aires, em 1996. Enquanto o padre estava distribuindo a Eucaristia, ele deixa cair, então, uma hóstia no chão. Ele não comunga ela na hora, ele deixa para colocar ela em água depois. Nós podemos fazer isso. Quando uma hóstia ela é profanada, a gente pode colocar em água e deixar que ela se dissolva, para depois jogarmos em plantas. Mas podemos consumir imediatamente também. Não faria mal algum, é lógico que não. Cristo está presente ali. Mas ele preferiu fazer dessa forma. 3 dias depois, ele foi ao sacrário, e viu que a Eucaristia ela não tinha se dissolvido. E viu também que no centro havia uma mancha de sangue. Então, ele levou ao arcebispo, que pediu para que uma patologista fizesse uma análise, então, da Eucaristia. E ela viu que se tratava de um músculo, do músculo cardíaco. Mas ele, por estar velho, falou, vamos deixar, e mais tarde, o próximo que assumir, então faça todos os estudos e as análises que se fazem necessárias. O próximo era Jorge Bergoglio, nosso Papa, Então, em 1999, ele chama o Dr. Ricardo Castañón Gomes, que é um cientista de Madrid, na Espanha, um cientista renomado, que tinha publicado mais de 13 livros, publicado também mais de 400 trabalhos científicos, para fazer então a análise desse milagre. Ele então já estava num processo já de conversão por alguns outros fatos que aconteceram. Então ele vai também a Lanciano, que é uma cidade a leste, 200 quilômetros a leste de Roma, no sul da Itália, para fazer então a primeira pesquisa a respeito dos milagres eucarísticos. Lanciano foi o primeiro milagre eucarístico. Havia um monge, Dom Tarcísio, que tinha fé um pouco vacilante. Ele acreditava na Eucaristia, mas tinha dúvidas. Mas ele pediu ao Espírito Santo que tirasse isso do seu coração e que mostrasse um dia a verdade para ele. Então, durante a consagração, um dia ele viu a hóstia, o pão se transformar numa fina película de carne. E ele viu, então, que aquele vinho se coagulou em 5 partículas diferentes. E até hoje nós podemos ir lá e presenciar e ver não só a transubstanciação, mas também a integridade ao longo de tantos anos dessa Santa Eucaristia, do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Em 1970, então, o Dr. Linoli e o Dr. Bretelli foram estudar, então, esse milagre aconteceu no século VIII, há mais de 1.200 anos atrás. E tudo se preservou de uma forma absolutamente a mesma forma que foi no século VIII, tudo da mesma forma, com a mesma integridade. Em 1970 foram se fazer as análises científicas de tudo isso daí. Então, dos 2 doutores, eles concluíram que a carne era verdadeiramente carne e que o sangue era verdadeiramente sangue e que se tratava de um tipo AB, um tipo muito raro entre nós, sem ser os judeus. Nós temos uma prevalência de 0,1% do sangue AB, enquanto os judeus têm uma prevalência de 14%, é muito alto o índice do sangue AB nos judeus.
E eles viram também que tinha muitas soroproteínas, muitos glóbulos brancos, muita presença de substâncias que diziam que tudo aquilo se tratava de sangue de uma pessoa viva, né? E concluíram ainda mais, era impossível cortar uma película tão fina de carne, né, mesmo que ao bisturi, né, ainda mais se tratando de um músculo cardíaco, pois, né, ele era refratário ao corte. Eles concluíram também que aquele músculo cardíaco era do ventrículo esquerdo de um coração. Imagine, o ventrículo esquerdo é onde nós temos a purificação do nosso sangue. Jesus nos purifica. Então, Jesus é o coração da igreja. Olha só que lindo. Eles viram que aquelas 5 partículas em que o sangue se coagulou, elas pesavam 59 gramas juntas, elas pesavam 59 gramas separadas, elas 2 pesavam 59 gramas, 3 pesavam 59 gramas, ou seja, era uma incógnita. Mas nós sabemos, nós católicos sabemos que Jesus é indivisível, ou seja, Jesus está ali presente numa partícula, numa hóstia grande, numa hóstia pequena, num pedacinho, num farelinho, e nós sabemos disso. Aí a importância do nosso respeito com cada farelinho quando comungamos na mão, né, porque seria mais interessante comungarmos, né, sem nossas mãos, né, direto na boca, mas quando comungamos com a mão, de cuidarmos para ver se não tem nenhuma partícula e comungarmos essa partícula, né? Isso prova que Jesus disse que eu estarei com vocês até o fim. Presente. Jesus está presente. Agora voltamos então a Buenos Aires. Então o Dr. Ricardo vai a Buenos Aires e aí ele conversando, né, ele descobre que não tinha só o milagre de 1996. Ele descobre que em 1992 também eles falaram, nós tivemos também uma transformação de uma outra, né, hóstia, houve um outro milagre, nós guardamos em água destilada, né? O Dr. Ricardo ficou meio assim, porque não seria a melhor forma de guardar, né? Mas estava tudo realmente intacto, né? Ele pega as amostras então e vai até a Califórnia. Lá na Califórnia ele leva num importante laboratório de análises clínicas, né? E lá eles veem que realmente se trata do músculo cardíaco. Lá eles veem a fórmula leucocitária daquele sangue, daquele tecido, e veem que tem uma presença muito grande de glóbulos brancos. Isso indica que a pessoa, né, os leucócitos ali, aquelas presenças de que alguém que está sofrendo, que está produzindo muita célula, né? Em grande atividade, né? Nosso corpo é uma forma de defesa, muito inflamado. E eles perceberam também uma baixa quantidade de ADN, que significa que aquela carne está viva, né? E aí eles falam, não, tem que levar para o Dr. Lawrence ver isso daí, porque é um músculo cardíaco e ele é um cara que entende muito. O Dr. Lawrence, ele pode dizer do que uma pessoa morreu do coração, examinando simplesmente o coração da pessoa. Ficou meio assim, porque o Dr. Lawrence, ele cobrava muito caro, mas ele foi ao Dr. Lawrence e aí ele foi analisar e ele ficou muito intrigado, porque ele viu, como que você conseguiu essa amostra? Como que você consegue uma amostra em que nós temos glóbulos brancos presentes nesse tecido? Isso só seria possível se nós tirássemos, né, essa amostra de um coração batendo e estivesse ainda vivo, né? Tá pulsando, como assim? Né? Ele não entendia, ele falou assim, essa pessoa sofreu muito, essa pessoa teve estágios de asfixia, em alguns momentos faltou oxigênio, essa pessoa teve um ferimento grave no lado do coração. Ele descreveu de uma forma, sem saber, né, porque o Dr. Ricardo não falou, Dr. Lawrence, do que se tratava aquela amostra. Então, sem saber, ele foi descrevendo realmente como Jesus havia morrido na cruz por nós. Então olha que lindo, Jesus se entrega por nós, ele é crucificado, ele morre em cada santa missa por nós, né? Deus entrega o seu Filho Jesus por nós na Eucaristia e ele está lá presente para nós. E ele diz, felizes, o Padre diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está lá presente
para tirar o nosso pecado, para se entregar, para se unir de uma forma física conosco, porque esse é o sentido da Eucaristia. Jesus se une a nós de uma forma física. Todos nós estamos em comum união com nossos irmãos, com Cristo, ali na Eucaristia. Então, meus irmãos, que a Eucaristia seja um sinal vivo da fé, seja um respeito ainda maior de nós católicos para com Cristo, né? Porque nós acreditamos na ausência do pão, nós acreditamos na presença física do Cristo. Olha que lindo! E Ele se faz presente para nós em cada Eucaristia. Então, meus irmãos, que tenhamos Cristo sempre presente, que tenhamos essa realidade viva dentro dos nossos corações. A paz esteja com todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, né, compartilhe esse vídeo, né, inscreva também no canal Casa sobre a Rocha, né, e nós estamos todas as quintas-feiras na Igreja Nossa Senhora Aparecida, né, que é o nosso grupo de oração, e será um prazer receber todos vocês lá.